Olá, consumidores, sejam bem-vindos ao programa da ADECO, um espaço de informação ao consumidor. Quer saber mais sobre os temas que reservamos para si no programa de hoje? Então, continue na nossa sintonia e seja um consumidor mais informado. Seguimos agora com os temas do programa de hoje. Mitos e verdades sobre a ADECO. Saiba se todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados. Operação Cidadania, saiba o que é cidadania. Informação jurídica com o tema Liberdade de Expressão. Espaço reclamado, o nosso associado António Silva está indignado e decepcionado com a Inspeção-Geral das Atividades Económicas, IGAE, pela falta de profissionalismo e por não aplicar sanções à agência Atlantic Shipping pela inexistência do livro de reclamações. A ADECO responde quais são as sanções aplicadas aos estabelecimentos comerciais que não têm livro de reclamações. Educação financeira para um consumo consciente, saiba como educar financeiramente as crianças. Em Direitos e Deveres do Cidadão Consumidor, o direito à liberdade de escolha do consumidor. Minuto do consumidor sobre dinheiro retido na caixa automática. Consumo consciente com o tema Desperdício Zero. Podemos viver sem produzir lixo? Educação financeira com dicas financeiras para preparar o regresso às aulas. E para finalizar, a importância de associar-se à ADECO. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados? Saiba a resposta em Mitos e Verdades sobre a ADECO. A Associação para a Defesa do Consumidor apresenta Mitos e Verdades sobre a ADECO. Todos os consumidores têm os mesmos benefícios que os associados da ADECO? Mito. Só os consumidores associados da ADECO podem apresentar uma reclamação na associação, receber orientação e apoio personalizado na área de direito de consumo, receber aconselhamento jurídico em casos de conflitos de consumo, receber orientação financeira, ter gratuidade ou descontos em eventos e formações promovidas pela ADECO, receber comunicados e newsletter da associação, ter acesso exclusivo a documentos da ADECO e informação privilegiada na área do consumo, ter a possibilidade de participar e fazer parte de forma ativa nas campanhas da associação e poderá influenciar a política do consumo. Associe-se, porque consumidores somos todos nós. O que é cidadania? Quais as características que nos definem como bons cidadãos? Com a rúbrica Operação Cidadania. Olá, seja bem-vindo à Operação Cidadania. A cidadania é um dos conceitos mais utilizados ultimamente, mas a Operação Cidadania sabe que existe uma diferença entre a teoria e a prática. Não existe desenvolvimento se não houver cidadania. Cidadania é o tema do programa de hoje. Cidadania. Cidadania é percebermos quais são os nossos direitos e deveres para com os outros e, dessa forma, sabermos viver em sociedade. Cidadania significa sermos responsáveis naquilo que fazemos, sermos solidários, doar sangue, fazer voluntariado, ajudar os mais necessitados. Cidadania é estarmos atentos a todas as decisões que são tomadas e que influenciam a nossa vida. É chamar atenção sempre que se cometa alguma injustiça, sempre que algo esteja mal. Cidadania é participar na construção de um futuro comum a todos. Cidadania é conhecer os seus direitos e deveres. Se conhecermos os nossos direitos e deveres, seremos melhores cidadãos e não teremos medo da autoridade sempre que esta não tenha razão. Cidadania é perceber que a nossa liberdade não nos dá o direito de violar a dos outros. Viver em democracia não significa que cada um pode fazer tudo o que lhe apetece sem ter de dar satisfação a ninguém. Muito pelo contrário. Viver em democracia exige que as pessoas se comportem de determinada forma que é estabelecida pelas leis e regras sociais. São as leis e regras sociais que permitem a existência de sociedades mais organizadas. Quais são as virtudes cívicas a cultivar? A autodisciplina, sermos controlados, obedecermos às leis que orientam a sociedade e respeitarmos o outro. Como exemplo de falta de disciplina, tem urinar em espaços públicos,
violar as regras de trânsito, fazer muito barulho desnecessariamente, passar à frente das pessoas que estão na fila. Outra virtude é a capacidade crítica, sermos capazes de perceber o que não está correto e denunciarmos essas situações. Para participar e melhorar a comunidade em que vive, não precisa ter muito tempo livre, dinheiro e nem pertencer a um partido político. A coragem é outra virtude cívica. Ter coragem significa ter força para defendermos as nossas ideias e criticarmos o que considerarmos estar errado. Sem coragem cívica, o cidadão torna-se apenas um espectador que assiste sem intervir a decisões que afetarão diretamente a sua vida. A tolerância é a capacidade de aceitar posições e pontos de vista diferentes dos nossos, desde que sejam baseadas no respeito pela dignidade humana. A virtude cívica, legalidade, é a lei que regula o nosso comportamento. Através das regras e leis, ficamos a saber aquilo que é ou não correto ou permitido fazer. Enquanto cidadãos, devemos conhecer e respeitar as leis, mesmo quando não concordamos com elas, e tentar mudar as que acharmos injustas ou inadequadas. A participação também é uma virtude cívica. Onde para você quando é chamado a participar na defesa dos seus interesses? Participação. Sermos participativos significa acompanharmos os assuntos de interesse público. É mantermos-nos informados sobre os assuntos de interesse nacional, porque todas as decisões que afetem de forma negativa o país também nos afetam a nós. Exerça a sua cidadania. Participe em ações que defendam os direitos e valores coletivos. Esteja presente nos encontros, debates, discussões dos assuntos de interesse público, denuncie as situações de injustiça nos canais apropriados, comunicação social, Assembleia Municipal, por exemplo. Promova ou participe em abaixo-assinados e petições que defendam ideias e valores que sejam corretos. Agora, pare, sente-se e reflita. Que tipo de cidadão é você? Ficamos por aqui com a Operação Cidadania de hoje, mas não se antes de deixar a habitual frase de reflexão. Para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Edmund Burke. Quanto a si já sabe, caminhe sempre, mas sempre em cidadania. Dicas dos nossos parceiros. A DECO Proteste apresenta 5 conselhos para combater o calor neste período de verão. É no verão que, por definição, se registram as temperaturas mais elevadas. Para lidar com o calor, siga estes 5 conselhos. Beba preferencialmente água ao longo do dia, mesmo se não tiver sede. Se transpirar muito e não for diabético nem hipertenso, pode beber sumos naturais com um pouco de sal ou açúcar. Assim poderá repor os sais minerais que se perdem com a transpiração. Também pode optar por bebidas para desportistas. Refrigerantes e bebidas alcoólicas não são recomendados. Faça refeições ligeiras. Os pratos pesados e as bebidas alcoólicas demoram mais a digerir e recorrem a maior quantidade de sucos gástricos. Prefira refeições ricas em fruta e legumes crus. Sempre que possível, não se exponha ao sol nas horas de maior calor. Se não puder evitá-lo, use chapéu, óculos de sol e protetor solar. Opte por roupas leves e largas. Quando necessário, refugie-se do calor em locais com ar-condicionado. Mantenha a casa o mais fresca possível. Enquanto houver sol, feche os stores e as janelas. Abra-os ao fim do dia ou de madrugada para que o ar da rua circule dentro de portas. Evite utilizar o forno ou outros equipamentos que aqueçam a casa. Se a casa for naturalmente fresca e apenas precisar de arrefecê-la nos dias mais tórridos, uma ventoinha ou um ventilador de teto podem ser suficientes, quando combinados com outras medidas. Se tiver ar-condicionado, regule-o numa temperatura confortável, mas não demasiado fresca, para evitar grandes diferenças de temperatura. Refresque-se com água fria, molhando os pulsos, as têmporas e a nuca, e evite esforços físicos. Algumas pessoas exigem uma atenção especial. Redobre cuidados
tanto com os mais novos como com os mais velhos, e esteja atento a portadores de doenças crónicas, como diabetes, doença cardíaca ou respiratória, e a quem esteja a trabalhar ou a desenvolver outra atividade no exterior, exposto ao sol e ou ao calor. Preste atenção à sua saúde e à dos outros para evitar desidratação, golpe de calor e outras complicações. Em caso de sintomas como confusão mental, perda parcial ou total de consciência e respiração rápida e superficial, ligue o 112. Saiba mais no site da DECO Proteste. A liberdade de expressão é um dos direitos fundamentais de todos nós. Através dela, temos a liberdade de dizer o que pensamos e ouvir o que os outros pensam, seja através de palavras, imagens ou de outro meio. O jurista Elvis Graça aborda mais sobre o tema em Informação Jurídica. A liberdade de expressão é um direito fundamental garantido pela Constituição da República de Cabo Verde, bem como por diversas normas internacionais das quais o país é signatário. Este direito é essencial para o funcionamento de uma sociedade democrática, permitindo que os cidadãos expressem suas opiniões, ideias e informações sem interferências ou restrições indevidas por parte do Estado. A Constituição de Cabo Verde, no seu artigo 48, assegura a todos os cidadãos o direito à liberdade de expressão e o artigo 60 garante a liberdade de imprensa e de outros meios de comunicação social. Além disso, o artigo 48 estabelece que a liberdade de expressão só pode ser limitada nos casos previstos na lei, desde que seja necessário para garantir o respeito aos direitos e reputação de terceiros, o direito ao bom nome, à imagem e à intimidade da vida pessoal e familiar. Cabo Verde também é signatário de importantes tratados internacionais que garantem a liberdade de expressão, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Estes instrumentos internacionais reforçam o compromisso do país em proteger e promover a liberdade de expressão como um direito humano fundamental. É importante ressaltar que a liberdade de expressão não é absoluta e encontra limites legais, como a proibição de incitação à violência, discurso de ódio, difamação e calúnia. Estas restrições são necessárias para garantir o equilíbrio entre a liberdade de expressão e outros direitos fundamentais, como a dignidade humana e a proteção da reputação de terceiros. No entanto, é fundamental que qualquer restrição à liberdade de expressão seja estabelecida de forma clara, precisa e proporcional, evitando assim abusos ou censura indevida. O Estado tem o dever de proteger e promover a liberdade de expressão, garantindo um ambiente propício para o exercício deste direito, que inclui a diversidade de opiniões e o pluralismo de ideias. Em suma, a liberdade de expressão é um direito fundamental protegido pela Constituição de Cabo Verde e por normas internacionais, sendo essencial para o funcionamento de uma sociedade democrática. No entanto, é necessário que este direito seja exercido de forma responsável, respeitando os limites legais estabelecidos para garantir o equilíbrio com outros direitos fundamentais. No espaço onde os nossos associados têm voz ativa, António Silva usou do seu benefício de associado para expor nos meios de comunicação da ADECO a sua reclamação contra a agência Atlantic Shipping e a sua indignação e decepção com a IGAI, que não cumpriu a lei e não aplicou sanções à agência por não ter livro de reclamações para disponibilizar aos consumidores. Conheça o desenvolvimento deste assunto. O objetivo desta minha intervenção no programa da ADECO é manifestar a minha indignação em relação à IGAI, a Inspeção Geral de Atividades Económicas. Manifestar a minha decepção. Esta autoridade agiu desviando da verdade, não cumprindo as suas funções e, inclusive, prejudicando o Estado, a sociedade e a própria IGAI.
Queria aproveitar para alertar aos cidadãos para não condescenderem com qualquer abuso das empresas. Se necessário, boicotar todos os serviços de uma empresa que abusa do seu poder. Igualmente, contestar as más práticas das autoridades. Não ficar passivo, não ficar no dá-para-do-outro. Agir em conformidade, pelos meios que forem necessários. E apelar às autoridades judiciais e outras a investigarem o que se passa na IGAI. E vou resumir rapidamente. A 15 de dezembro apresentei uma reclamação à IGAI relativamente à não existência do livro de reclamação na agência Atlantic Shipping. Também apresentei à IGAI uma denúncia de não haver livro de reclamação e uma reclamação pela má prática da empresa Atlantic Shipping de exigir fotocópia, insisto nisto, exigir que eu entregue fotocópia do NIF, o número de identificação financeira, e que entregue fotocópia ou cópia do documento de embarque da bagagem. São exigências absurdas. Manifestei disponibilidade de apresentar, não entregar fotocópia, do NIF, do documento de identificação nacional, o CNI, e do documento de embarque. Mas eu, de forma alguma, iria fazer cópias para entregar à agência do NIF e do documento de embarque. Aliás, é uma prática não só abusiva, como eu diria até uma patetice, porque não prova nada. A IGAI não faz nada. Faço uma série de notas, a IGAI, pedindo esclarecimento sobre as diligências que faz. A IGAI não fez nada. Até finais de fevereiro, que eu apresentei uma queixa à Provedoria de Justiça e só assim a IGAI procede, conforme o relatório que eu vim a receber 6 meses depois, em junho, através da ADEC, eu soube que a IGAI teria feito uma averiguação em março e que teria constatado que, de facto, a empresa não tinha um livro de reclamação e a IGAI fez considerações levianas sobre a minha reclamação. A IGAI, tendo constatado que a empresa não tinha um livro de reclamação, limitou-se a advertir a empresa ou pedir que a empresa adquirisse o livro. É um atentado contra a lei. É uma contraordenação não ter o livro de reclamação e por mais de 15 anos, e essa situação implica uma coima à empresa entre 350 mil escudos a 3 milhões de escudos. Por que é que a IGAI não aplicou a coima? O que é que está por detrás? Terá que ser investigado isto. Como disse, fez considerações absurdas sobre a reclamação e, nessa sequência, enviou a Inspeção Marítima a reclamação sobre essas exigências absurdas da agência Atlantic Shipping. Esse é um processo em curso. Pergunto, os funcionários da IGAI, seja quem for, têm competência para ultrapassar a lei? Pode aplicar a lei consoante a cara do infrator? As autoridades têm de investigar este caso. E mais, a fuga da IGAI em dar-me esclarecimentos. A IGAI nunca me dirigiu uma nota desde setembro. Não sei quantas notas já fiz a IGAI. Nunca deu esclarecimento. Não for a intervenção da ADECO, não for a intervenção da Provedoria de Justiça, eu nunca saberia sobre as démarches, a medida tomada pela IGAI em relação ao livro de reclamação. É uma situação inaceitável. Essa fuga a dar informação é um direito meu e um dever da IGAI dar informação e compreende-se, neste caso, a razão dessa fuga de não querer dar a informação sobre a demarche que fez junto à agência, de não aplicar a coima devida. Cria muita suspeição, põe em causa a integridade dessa instituição. Não só para este caso, para todos os outros casos ou para vários outros casos. Põe em causa a transparência do funcionamento. E isto é inaceitável numa instituição que tem poderes de autoridade. E não vou me limitar por isto. Eu vou continuar nessa senda. Não por mim, mas pela sociedade. E espero que os cidadãos se unem nesse tipo de campanha para fazerem as autoridades funcionarem. A ADECO deu à Inspeção-Geral das Atividades Económicas a possibilidade de apresentar nos mesmos canais a sua versão sobre o caso. Em resposta ao e-mail, a IGAI informa que o assunto está na alçada dos tribunais de São Vicente para se aguardar o desenrolar do processo.
Em ADECO Responde, e para esclarecer-nos sobre quais são as sanções que as autoridades devem aplicar aos estabelecimentos comerciais que não têm livro de reclamações, a jurista Janilza Oliveira esclarece-nos quais as sanções que as autoridades devem aplicar aos estabelecimentos comerciais que não têm livro de reclamações. O depoimento do nosso associado, Antônio Pedro Silva, tem fundamento na lei. O livro de reclamações foi criado pelo Decreto-Lei nº 19/2008 e foi instituído tendo em vista facilitar a apresentação de queixa numa perspectiva de reforço dos direitos do cidadão consumidor. Constitui um dos meios disponíveis para o adquirente de bens ou serviços formalizar a sua insatisfação com o bem adquirido ou com o serviço prestado. O fornecedor de bens ou prestador de serviços é obrigado por lei a possuir o livro de reclamações nos estabelecimentos a que respeite a atividade e a facultar imediata e gratuitamente ao utente o livro de reclamações sempre que o utente pedir. Quem não cumprir com esta obrigatoriedade viola o que está estipulado na lei e está a constituir contra-ordenações puníveis com a aplicação das seguintes coimas: de 25.000 escudos a 350.000 escudos e 350.000 escudos a 3 milhões de escudos, consoante o infrator, seja pessoa singular ou pessoa coletiva. Quando a gravidade da infração o justifique, podem ainda ser aplicadas as seguintes sanções acessórias: encerramento temporário das instalações ou estabelecimentos, interdição do exercício da atividade e privação do direito a subsídio ou benefício outorgado por entidade ou serviço público. As sanções referidas têm duração máxima de 2 anos, contados a partir da data da decisão condenatória definitiva. Portanto, a ADECO apela aos estabelecimentos comerciais que não têm o livro de reclamações que adquirem esse livro de reclamações para melhorar a relação de consumo existente entre o consumidor e o fornecedor de bens ou o prestador de serviços. A nova base de dados de sócios da ADECO já está ativa e veio para potencializar a gestão de informação e comunicação com os sócios. Um objetivo há muito pretendido pela associação que finalmente tornou-se realidade. Mas o bom funcionamento da nova base de dados depende principalmente de si, sócio da ADECO. Como é que pode ajudar? Atualizando os seus dados pessoais através dos nossos telefones 232 70 33, 973 32 30, e-mail informacão@adeco@gmail.com, site adeco.cv, presencialmente na sede ou nas delegações da ADECO. Aprender sobre educação financeira ainda na infância é essencial para saber como gerenciar as suas finanças e garante uma relação mais saudável com o dinheiro desde cedo. Vamos entender um pouco mais sobre a importância da educação financeira para as crianças com a rúbrica Educação Financeira para um Consumo Consciente, com Rosalina Lima. Bem-vindo ao Educação Financeira para um Consumo Consciente. No episódio anterior falamos como lidar com situação de dívida e hoje abordaremos um tema que deveria ser uma preocupação das famílias. Como educar financeiramente as crianças? Será que existe um momento adequado para ensinar as crianças sobre educação financeira? Não existe uma idade ou um momento exato que seja o mais adequado. Mas quanto mais cedo introduzir a educação financeira na vida das crianças, melhor. Entretanto, é aconselhável a partir dos 3 a 4 anos de idade. Mas como ensinar as crianças a lidar com o dinheiro? A primeira dica é falando com as crianças sobre o dinheiro e o valor do trabalho. Se você quer que as crianças aprendam a poupar e a usar os recursos de forma consciente, este assunto deve fazer parte da rotina da família. Precisam entender que o dinheiro é o resultado do trabalho e que exige dedicação.
A segunda dica, dar mesada ou semanada às crianças como ferramenta educacional. Estipule um valor mediante a sua possibilidade financeira. Comece primeiro por dar um valor semanal e na idade da adolescência poderá passar a dar uma mesada, uma vez que já tem maior responsabilidade na gestão do seu dinheiro. E também já aprenderam conceitos importantes na gestão do dinheiro. Com a mesada vai estar a incutir a responsabilidade de tomar decisões sobre o próprio dinheiro. E se gastar todo o dinheiro que lhe foi dado antes do tempo, não lhe dê mais dinheiro que aquele que foi estipulado. A terceira dica é oferecer cofre para poupar. Oferece-lhe um cofre onde possa juntar o dinheiro, explicando que não pode gastar tudo o que tem e que deve aprender a poupar para os seus objetivos. A quarta dica, definir um objetivo de poupança. Juntamente com as crianças, ajuda-as a definir objetivos concretos de poupança. E para ser mais estimulante, sugiro-lhes que desenham o que querem comprar ou fazer com a poupança e colhem as imagens no cofre. A quinta dica é dar o exemplo. A educação financeira começa pelo exemplo. Uma das melhores formas de transmitir hábitos de poupança é mostrar que as crianças que também poupam. A sexta dica, levar as crianças para as compras no supermercado. Muitos pais não gostam de levar as crianças para as compras de supermercado, mas é uma forma de incuti-los princípios de educação financeira, de ensiná-los a fazer listas de compras, mostrar-lhes a evolução dos preços dos produtos, fazer-lhes aprender o valor do dinheiro ganho no trabalho. Ensiná-los também que não podemos ter tudo aquilo que queremos, que temos de priorizar o que é mais importante. E assim fazer compras de forma consciente e responsável. A sétima dica é ensinar as crianças a poupar em casa. É importante mostrar às crianças que devem poupar e não desperdiçar os recursos em casa. Por exemplo, fechar a torneira enquanto escova os dentes ou toma banho, evitar abrir constantemente o frigorífico, não desperdiçar alimentos, apagar a luz, ao doar brinquedos, roupas, sapatos ou outras coisas que já não precisa para outras crianças ou instituições sociais, está a transmitir valores de generosidade, partilha e solidariedade às crianças. E não se esqueça, o melhor investimento que pode fazer nas crianças é apostar na sua educação. Use as nossas redes sociais para partilhar connosco a sua experiência em relação à educação financeira dos seus filhos. Obrigada e até o próximo episódio. O direito da liberdade de escolha do consumidor. Informe-se mais sobre este tema com a rúbrica dos seus direitos e deveres do cidadão consumidor com a jurista estagiária Andréa Soares. Direito da liberdade de escolha do consumidor. Como consumidor, você tem todo o direito de escolher o produto ou o serviço que achar melhor, sem nenhuma interferência do fornecedor. No momento da compra, reflita, analise e não se deixe influenciar pelo discurso do vendedor, pois só você sabe o que realmente é importante para si e o que está adequado às suas necessidades. Para tomar sua decisão, você precisa ter informações precisas daquilo que está a comprar. Todo o produto deve conter dados claros e precisos quanto à quantidade, o peso, a composição, o preço e os riscos que apresentam e o modo de utilização. Por isso, conheça bem as opções que o produto apresenta antes de fazer a sua escolha, sem sentir qualquer tipo de ameaça ou constrangimento para ser forçado a consumir algo. Procure os seus direitos. Nós aqui na ADECO orientamos e ajudamos os consumidores a fazer escolhas mais conscientes. No Minuto do Consumidor, saiba o que fazer quando o dinheiro fica retido no caixa multibanco ao tentar fazer um levantamento de dinheiro. Olá, consumidores! Já aconteceu com você ter o dinheiro retido no caixa automático ao tentar fazer um levantamento de dinheiro? Se você foi fazer um levantamento e o dinheiro não saiu, primeiramente, verifique se o valor foi descontado da sua conta. Caso não consiga verificar no mesmo caixa eletrônico por erro do sistema, procure outra máquina mais perto.
Se tiver acesso ao seu extrato através do telemóvel, fica mais fácil ainda verificar rapidamente. Se foi verificado que não houve desconto do valor, sem problemas, é só fazer o levantamento do valor novamente em outro caixa automático. Mas se o valor foi descontado da sua conta e o dinheiro não saiu, o cliente deverá apresentar reclamação ao banco que emitiu o cartão, juntamente com o comprovativo da transação. Caso não possua o comprovante, deverá identificar o local, data e hora aproximadas da transação em questão. A agência bancária terá de analisar a situação e assim proceder ao pagamento ao consumidor ou fazer o estorno do lançamento que ele possa ter registado na conta bancária. O banco que, com todos os elementos comprovativos da falha no sistema do caixa automático, se negar a analisar e resolver o caso do cliente, pode ser alvo de uma reclamação junto aos órgãos de defesa do consumidor ou também no SISP, que é a Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamento, ou até mesmo no BCV, Banco de Cabo Verde. O regresso às aulas traz despesas com material escolar, roupa, livros, atividades e mensalidades. Para se preparar bem para este período, é importante fazer um planeamento e gerir os gastos. A rubrica Educação Financeira apresenta dicas para melhor se preparar e assim evitar gastos desnecessários. Preparando-se para as aulas sem gastar além da conta. Com o início das aulas se aproximando, muitos pais e alunos se perguntam como se preparar da melhor forma possível sem comprometer o orçamento. Neste guia, compartilhamos dicas para que o retorno às aulas seja tranquilo e econômico. Vamos descobrir como se preparar sem gastar além da conta. Reutilize materiais. Antes de sair para comprar novos materiais, dê uma olhada nos itens que você já possui. Mochila, estojos, lápis e caderno do ano anterior podem ser reutilizados, economizando dinheiro. Faça uma lista do que é realmente necessário. Evite ceder a impulsos e focar nos itens essenciais como lápis, canetas, borracha e caderno. Isso ajuda a evitar gastos desnecessários. Compre com antecedência. Aproveite promoções e descontos que antecedem o período escolar. Comprar itens aos poucos ao longo do ano pode aliviar o impacto financeiro próximo ao início das aulas. Opte por marcas genéricas. Itens de marca nem sempre são as melhores opções do que alternativas mais econômicas. Marcas genéricas muitas vezes oferecem produtos de qualidade sem esforço elevado. Reaproveite roupas e uniformes. Avalie as roupas e uniformes que ainda estão em boas condições. Muitas vezes, apenas algumas peças precisam ser substituídas, evitando gastos excessivos com roupas novas. Venda ou troque itens antigos. Itens que não serão mais utilizados podem ser vendidos ou trocados por outros pais ou alunos. Isso pode gerar uma renda extra ou economia nas novas compras. Evite compras por impulso. Evite ceder às pressões de compra, itens de moda ou desnecessário. Avalie cuidadosamente se cada compra é realmente essencial. Prepare-se para as aulas sem gastar demais. É possível com planeamento, organização e escolhas inteligentes. Lembre-se de que a educação não está apenas no livro, mas também na forma como administramos nossos recursos. Cuide de si, cuide do seu dinheiro. Será que conseguimos viver com zero desperdício e sem produzir lixo? Este é o tema que nos fala hoje Kathleen Silva na rúbrica Consumo Consciente. Olá, consumidor consciente. Você sabe que há famílias que seguem o lema desperdício zero e tentam não produzir lixo em casa? A ideia de desperdício zero, divulgada por uma norte-americana, acabou por se espalhar e tornar-se num movimento. É muito simples, é tentarmos viver sem praticamente produzirmos resíduos. Eu vou dar-vos a conhecer como é o dia-a-dia de famílias sustentáveis. E eu achei 2 bons exemplos no site da nossa parceira da Ecoproteste, Sustentabilidade, para partilhar com os nossos ouvintes. Então temos a Ana Milhazes, portuguesa. Ela sentiu a atração por este movimento, desperdício zero, e deu uma reviravolta na sua vida. Ela era gestora de projetos numa empresa e desde aí já observava pequenos gestos para poupar o ambiente. Depois de mudar de profissão, a Ana dá o exemplo que carrega sempre consigo o seu kit de sustentabilidade, composto por talheres, colher, faca e garfo.
palhinha reutilizável de aço e guardanapos de pano, garrafa de água e copo de café reutilizável, escova de louça com cabeça movível, entre outros objetos. O dia-a-dia da Ana começa muito cedo. Ao pequeno almoço, levam sempre o saco para comprar o pão, seja no supermercado ou seja na padaria. Chegam a comprar em maior quantidade e congelam fatiado. Depois, preparam os lanches das crianças para a escola e levam sempre em bolsinhas de tecido reutilizáveis. Fazem algumas refeições vegetarianas por semana, mas as refeições têm forte componente vegetal. Só há uma matéria que gera por vezes algum conflito lá em casa, diz a Ana, que são os banhos longos, às vezes chateia-se um bocadinho. Então, ela deu uma sugestão, essencialmente à mais velha, que gosta muito de música, que escolha um tema de 5 minutos e que tente tomar banho só enquanto dura aquela música. Tenta que tudo se faça lá em casa seja mais lúdico possível, da separação de resíduos para o ecoponto, à consciência da redução do uso de plásticos até em material escolar. Vamos a uma outra história. A vida da Catarina Barreiros, também portuguesa, é muito semelhante. Ela já trazia o bichinho da sustentabilidade dos hábitos familiares. Há 28 anos quase ninguém reciclava, mas a sua mãe reciclava, a sua avó lavava os sacos de plástico e estendia-os para depois os voltar a usar. Aproveitavam todos os restinhos de alimentos para fazer sopas e outra comida e a água era reutilizada. Mas houve um clique que a fez mudar de vez para um estilo de vida de desperdício zero, que divide em 2 momentos, quando viu um documentário sobre o consumo e a alimentação e quando depois tomou contacto com as ideias do movimento desperdício zero. Então o dia-a-dia da Catarina também começa bem cedo. Começam por trocar a fralda da filha, que é sempre reutilizável, vestem-na com roupa em segunda mão. Aliás, ela diz que é muito raro comprarem roupa nova para ela ou para eles e vão levar a filha à escola sempre de bicicleta e segue-se a vida profissional dos pais. Se forem almoçar fora, têm a preocupação de escolher restaurantes que sigam os seus princípios de sustentabilidade. Se não, ajustam a alimentação e procuram saber de onde vêm os produtos de origem vegetal que vão consumir dentro do possível. E em casa, o cuidado com a água e o desperdício alimentar também são lemas fortes. Depois de darem banho à filha, reaproveitam essa água para descarregar o autocolismo. Tomam banhos muito curtos, uns a seguir aos outros, para poupar a energia necessária para aquecer a água. E apesar de viverem na cidade, têm um pequeno quintal em casa, onde conseguem fazer a compostagem. E é possível fazê-la, defende a Catarina, mesmo em apartamentos. Utilizam minhocas numa caixa que transformam em adubo e restos de alimentos que são utilizados e que depois usam na pequena horta. Ela diz que não tem cheiro. Segundo a Catarina, o exemplo começa em casa, mas há muito por fazer para mudar, em termos ambientais, o estado do mundo. Estes são 2 bons exemplos do dia-a-dia de famílias sustentáveis. Será que o ouvinte que acabou de escutar o nosso programa pode inspirar-se e colocar o desperdício zero em prática com algumas dessas dicas simples? Eu tenho a consciência que algumas dessas sugestões são mais difíceis que outras, mas a grande maioria pode ser realizada se tivermos vontade. E não custa nada se pensarmos que com simples gestos estamos a contribuir para um futuro mais sustentável para todos. Até o próximo Consumo Consciente. A ADECO está ao lado dos consumidores cabo-verdianos há 25 anos, informando, promovendo os seus direitos e legítimos interesses. Contudo, a causa da defesa dos direitos do consumidor deve ser de todos os consumidores. E você pode apoiar a ADECO nesta causa como associando-se. E para isso, saiba agora qual a importância de associar-se à ADECO. Consumidor, agora não queremos contar-te alguma novidade ou notícia, mas pedir a sua atenção para que a defesa dos nossos direitos seja fortalecida. Você já conhece um pouco sobre nós? Sabe que somos uma associação de consumidores que atua em diversas causas, que denuncia abusos e que ajuda as pessoas a exigirem seus direitos diante de situações de desrespeito, fornecendo orientações. Mas para que tudo isso aconteça, precisamos do apoio da sociedade. Quer seja para reivindicar um direito, manifestar nossa insatisfação para as autoridades e até mesmo mudar a lógica das relações de consumo em que as empresas e fornecedores têm maior poder. É necessário muito trabalho e união. Cada matéria que você se interessa, cada informação que você compartilha já faz muita diferença. E para realizar tudo isso, também precisamos de apoio financeiro. É com a contribuição de quem faz doações, do governo, de algumas autarquias e de quem financia os nossos projetos e se associa à ADECO que mantemos nossa equipa a todo vapor nessa missão.
Por isso, se você puder, associe-se à ADECO. A partir de 100 escudos, já é possível fazer parte da única organização de defesa dos consumidores em Cabo Verde. Além de apoiar nosso trabalho, você ainda pode contar com benefícios exclusivos para ter mais poder como consumidor. Tem acesso ao Gabinete de Orientação Financeira, com especialista para orientar as famílias a fazerem uma boa gestão dos seus recursos financeiros. Atendimento com juristas em direito do consumidor para tirar dúvidas e receber orientação sem custo adicional. Uma newsletter mensal sobre diversos temas úteis e de interesse para o consumidor. Conteúdos exclusivos e descontos em eventos promovidos pela ADECO. Se restar alguma dúvida sobre como atuamos e os benefícios de apoiar nosso trabalho ou precisa de ajuda para se associar, teremos o maior prazer em te atender. Para falar connosco em São Vicente, contacte os números 232 70 33, 973 32 30, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Se está no Sal, ligue para 955 3302. Se está na praia, ligue para 971 38 74. Ou envie um e-mail para informacãoadeco@gmail.com ou deixe uma mensagem nas nossas redes sociais. Uma sociedade civil unida e organizada é capaz de conseguir grandes mudanças. Está de férias? Separe um pouco do seu tempo livre e venha se associar à ADECO. Ao pagar uma cota mínima mensal no valor de 100 escudos, você estará a apoiar esta causa que é de todos nós. O seu apoio é essencial para dar força à nossa missão de defender os consumidores mais desprotegidos e os nossos associados e associadas de práticas abusivas das instituições públicas e privadas. Você que é nosso associado e associada, obrigado por manter-se conosco nestes 25 anos. É difícil fazer-se ouvir? A ADECO lhe ajuda a reclamar. Contacte-nos através dos números de telefone da sede São Vicente 232 70 33, telemóvel 973 32 30, 527 36 45. Praia 971 38 74, Sal 955 3302, pelo e-mail informacãoadeco@gmail.com e site adeco.cv. Continua a acompanhar o trabalho da ADECO visitando as nossas redes sociais e a ler a nossa coluna no jornal Terra Nova, ou também escutar-nos nas nossas 13 rádios parceiras. Semanalmente produzimos conteúdos gratuitos para empoderar os consumidores a exigirem os seus direitos. Se lutarmos juntos de mãos dadas pela mesma causa, construímos relações de consumo mais justas, inclusivas e sustentáveis. Nos despedimos deste lado em apresentação Simone Delgado e nos controles técnicos Aldair Dongo. Voltamos na próxima semana. Até lá, seja um consumidor consciente e participativo.